Seja bem-vindo ao canal Doutor Proteção. Meu nome é Felipe Amaral, sou sócio da CM Advocacia e advogado especialista em direito empresarial e em associações de proteção veicular e socorro mútuo. Se você está aqui no canal, este é um assunto de seu interesse. Sendo de seu interesse, me ajuda a te ajudar. Já clique em se inscrever, em curtir e em compartilhar. Tendo alguma dúvida, basta deixar aqui nos comentários que a gente está sempre de olho e todas as dúvidas, sempre que possível, nós vamos estar trazendo aqui em forma de conteúdo. E como primeiro vídeo do canal, eu decidi falar um pouquinho sobre regulamentação da proteção veicular. Isso mesmo, recentemente foi aí publicado, e já é de conhecimento de todos, a sanção presidencial em relação à legislação que regulamentou no país a legislação relacionada às associações de proteção veicular e socorro mútuo. Essa foi uma legislação extremamente importante e principalmente foi uma conquista de todos que atuam com proteção veicular. Nós temos aí um mercado que atende a associados, atende a terceiros e atende a proprietários de veículos há mais de 20 anos. E há 20 anos existe aí uma grande discussão se proteção veicular era equiparado ou a mesma coisa do que um contrato de seguro. Se você já viu algum vídeo meu, se você viu algum vídeo nosso, muito provavelmente você já deve ter percebido que não. Em meu entendimento e em nosso entendimento, a proteção veicular sempre foi distinta e completamente diferente do contrato de seguro. E com essa nova legislação, estamos aí sob um novo paradigma legal relacionado à proteção veicular e principalmente que já está em vigor e que já está sendo aplicado, tá? Mas, nesse momento, você que é diretor, você que é presidente ou você que é um simples associado e que participa de algum grupo associativo para a proteção do seu veículo, o que você deve fazer? O intuito deste vídeo é justamente sanar algumas dúvidas e trazer aqui pontos positivos e pontos negativos da legislação. Trouxe aqui alguns tópicos para discutir em relação à legislação que foi aprovada e sancionada pelo presidente da República. O primeiro ponto negativo que eu separei foi o da ansiedade. Isso mesmo. Tem muita gente ansiosa e muita gente arrancando os cabelos sem saber o que fazer e principalmente tomando decisões precipitadas por conta de toda essa ansiedade, tá? Com a regulamentação da proteção veicular, por óbvio, muitas adequações vão precisar ser adotadas pelos dirigentes, pelos diretores e pelos presidentes das associações de proteção veicular. Mas este momento, gente, é um momento de ter calma e de principalmente não cair no ponto do vigário. Tem muita gente vendendo por aí soluções jurídicas e principalmente soluções mirabolantes. Então esse é o momento de ter muita calma e de principalmente entender qual foi a vontade do legislador brasileiro e entender do ponto de vista legal o que você precisa realmente fazer. Tá? Não é um momento de tomar nenhuma decisão, não é um momento de tomar nenhum passo que não seja um passo assertivo. Então, calma, não tenha ansiedade, não queira atropelar os processos que precisam ser muito bem definidos a partir de agora. Não atropelar estes processos jurídicos que precisam ser definidos ainda é muito importante para que, nesse procedimento inicial de credenciamento das associações, que será realizado, que ainda será publicado, que o passo a passo ainda será definido pela SUSEP e pelo CNSB, é o que vai facilitar o seu processo de credenciamento e, principalmente, de estar apto a trabalhar com a proteção veicular, ou que poderá dificultar esse seu procedimento de credenciamento. Então, nesse momento, calma, tá? Não tome nenhuma decisão precipitada. De vista da legislação, outro ponto que eu considerei aí um pouco negativo da legislação em si, eu tive cuidado, tá, gente, de ler todos os artigos, de ler ponto a ponto da legislação, de cima e embaixo, 1, 2, 3 vezes. Tanto que fiz um parecer comentando artigo por artigo, com os meus conceitos e com
minha interpretação e o meu entendimento jurídico a respeito. Então, eu tenho sim condições de falar dos pontos positivos e negativos e principalmente tenho profundidade para discutir a respeito desse tema. E um ponto que eu separei e que eu considero como negativo é aí a sujeição das associações a órgãos de controle e de fiscalização do poder público. Tá? Antes da regulamentação, por óbvio que as atividades associativas, por óbvio que as decisões administrativas e que o dia a dia da associação estava aí sujeito à fiscalização dos órgãos de controle. Todas as questões relacionadas à dificuldade administrativa, de problemas com os associados, sempre foi levado ao Poder Judiciário para uma avaliação. Então, não é que as associações não estivessem aí sob a fiscalização de algum órgão de controle ou deixasse de estar regulamentada por si só pela falta de legislação específica. Mas a legislação trouxe que as associações que quiserem atuar com proteção veicular necessariamente estarão sujeitas ao CNSP e às definições da SUSEP. E os processos administrativos de fiscalização de ações incorretas de algumas associações ou ações imperfeitas das associações estarão ainda sujeitas a processos administrativos fiscalizatórios e sancionadores, tá? Então, este é um dos pontos aí que a gente traça como um ponto de atenção e que, de certa forma, vai mudar aí o antigo paradigma que nós tínhamos em relação à proteção veicular. Um outro ponto que merece ali destaque é a descentralização das decisões administrativas. Com o processo de regulamentação, todo mundo já sabe, todo mundo vem discutindo isso de forma ampla, quem atua com proteção veicular, que foi a criação da figura das gestoras. E a figura das gestoras faz com que as decisões administrativas, os processos administrativos deixem de estar unicamente na mão da diretoria executiva, presidente, diretores administrativos, diretores financeiros, conselho fiscal das associações, e essa administração passa a ser conjunta e realizada principalmente pelas gestoras. Então, considero aí como um ponto de atenção e um ponto também negativo, que é justamente essa descentralização dessas decisões. Além da questão da descentralização, nós temos também aí considerado como ponto negativo a necessidade de todas as associações cooperativas que pretendam atuar com proteção veicular e com socorro mútuo, de aguardar as regras que ainda vão ser definidas, tanto pela SUSEP quanto pelo CNSP. No próprio texto da legislação, e fazendo a sua leitura, fazendo a sua análise, nós percebemos várias regras que ficaram a ser definidas por meio de portarias, tanto do CNSP quanto pela SUSEP. Então, embora a legislação já esteja em vigor, embora a legislação já tenha sido publicada e sancionada, existem ainda muitas regras que serão definidas pela SUSEP e pelo CNSP. Essas regras vão desde o processo de credenciamento, de como se credenciar, quais serão os requisitos, processo de abertura de gestora, como abrir, como deixar de abrir, quais os seus requisitos, e também os requisitos sobre o rateio, requisitos sobre o tipo de benefício e o tipo de proteção que poderá ser concedido, a sua amplitude e etc. Inúmeras são as regras que ainda vão ser definidas pela SUSEP e pelo CNSP. Então, é sim um ponto negativo, porque a gente que está aí há tanto tempo aguardando pela regulamentação, há tanto tempo esperando pela definição das regras de como atuar e de como fazer e trabalhar com a proteção veicular no dia a dia, na relação com os associados, nós ainda precisamos aguardar todas essas portarias e essas normas que ainda serão publicadas. E por último, e não menos importante, também considero aí como ponto negativo, tá? Em meu entendimento, lembrando sempre, todos os conceitos, todos os entendimentos que a gente sempre traz aqui nos vídeos são relacionados ao meu ponto de vista e à minha interpretação jurídica sobre o texto da legislação, tá? Então, o ponto 5 e o que eu trago agora é a necessidade e a obrigatoriedade de que
de quem quiser atuar com proteção veicular e socorro mútuo de estar dentro e vinculado ao mercado regular. Sim, no meu ponto de vista, há essa obrigatoriedade, e essa obrigatoriedade está prevista na legislação. Portanto, se você que é diretor, se você que é presidente, muito provavelmente você deve ter ouvido por aí várias e várias pessoas defendendo que não há essa obrigatoriedade de que quem quiser atuar com o socorro mútuo e com a proteção veicular poderá continuar atuando sem passar pelo processo de credenciamento junto à SUSEP e aos órgãos de controle. Este é um entendimento que, na minha avaliação, é um entendimento que não está em consonância com o texto constitucional e principalmente com a legislação. E quem defende esse entendimento, principalmente, diz que o defende sob o argumento de que o associativismo é livre e de que as pessoas elas podem se associar e constituir grupos associativos de forma livre e sem intervenção do poder público. Esse é o entendimento que está, de certa forma, correto, porque ele quase que repete o texto constitucional sobre a liberdade associativa. Mas um pequeno detalhe que também está descrito no texto constitucional e que essas pessoas que defendem essa tese estão se esquecendo. O texto constitucional diz que a liberdade associativa, realmente, ela existe, desde que seja para fins lícitos e para atividades lícitas. Então, no momento em que surge uma nova legislação e que essa nova legislação traz como obrigatoriedade a proteção veicular para o mercado regulado e que, principalmente, para atuar com proteção veicular, você deve estar credenciado por um órgão de controle. Consequentemente, a ausência de credenciamento e a ausência de vinculação ao mercado regulado façam com que essa atividade automaticamente se torne ilícita. Portanto, essa tese defendida, ela não tem cabimento do ponto de vista interpretativo e também do ponto de vista legal. Trazer para vocês, trazer para essa discussão e principalmente conforme os meus conceitos e conforme todo o conhecimento que eu adquiri aí trabalhando com jurídico de associações há mais de 10 anos. Então, como eu disse anteriormente, tudo que eu digo aqui é conforme a minha interpretação e conforme o meu entendimento. Respeito entendimentos diversos e no âmbito jurídico isso é mais do que normal e comum, tá? Agora, vamos falar de pontos positivos, porque a legislação, sim, foi uma legislação muito positiva. Foi um marco para o associativismo e principalmente para todos que atuam com proteção veicular. Eu, principalmente, fiz a avaliação de que, embora existam pontos negativos, a legislação ela é muito, mas muito mais positiva do que negativa. Tá? Então, trouxe aqui alguns destaques dos pontos positivos. O primeiro deles, e para mim o principal deles, é que com a nova legislação e com a regulamentação da proteção veicular, com essa legislação que traz regras de como atuar, como deixar de atuar, como se comunicar, como deixar de se comunicar, traz regras para o associado, traz regras para as associações, faz com que toda a insegurança jurídica que sempre existiu no mercado de proteção veicular, toda a insegurança jurídica que sempre bateu na porta dos diretores e presidentes de associação, acabe. Trazer segurança jurídica é um dos principais objetivos de uma legislação. E essa legislação, em meu entendimento, cumpriu com esse papel de forma quase que irretocável. Digo que isso trará segurança não só para as entidades, não só para os diretores, não só para os presidentes, mas também para os associados. Com a nova legislação, acabará muitas discussões sobre legalidade, se proteção veicular é legal, vai acabar com as ações civis públicas, com as associações credenciadas, vai acabar com inquéritos em Polícia Federal, com as associações credenciadas e, principalmente, vai trazer força para o mercado, força para as regras constituídas em regulamento de proteção veicular. Então, todas aquelas regras descritas no regulamento e que prevêem a não cobertura, como exemplo,
para o associado, que prevêem a exclusão da responsabilidade da associação, essas regras passam a ter mais força de aplicação, passam a ter mais força dentro do judiciário e as decisões administrativas de negativa das indenizações dos associados passam a ser mais bem observadas e avaliadas pelo Poder Judiciário, dando uma condição muito maior de manutenção dessas decisões administrativas sobre a perda do benefício em relação aos associados. Então, essa foi a principal vantagem em relação à regulamentação, trazer segurança para todos os envolvidos nessa operação e também trazer segurança para os processos administrativos que culminam com a perda do direito dos associados em determinados casos. Outro ponto positivo em relação à legislação é o fim do amadorismo. Se você quer atuar com cotação veicular, se você pretende atuar com cotação veicular, o espaço amador acabou. O espaço para associações que não tenham processos administrativos bem definidos, cujas decisões não sejam tomadas em prevalência do interesse coletivo de todo o grupo de associados, conforme o que está previsto em estatuto e em regulamento, vai acabar. Esse amadorismo é vantajoso para todo mundo, inclusive para você que atua de forma correta, porque sempre tem o seu coleguinha atuando de forma incorreta e trazendo uma mácula para si e uma mácula para o mercado em si como um todo. Outro ponto positivo e que a gente precisa citar é que com a legislação e com a regulamentação, processos técnicos de constituição, fundação, abertura e funcionamento das associações foram bem definidos. A gente sabe agora como fazer o processo de abertura, não que a gente não soubesse, mas hoje a gente tem uma legislação que diz como deverá ser esse processo de constituição de abertura, como serão as responsabilidades a serem definidas em estatuto de presidente, de diretor, de gestora, como será a responsabilidade do associado, participante e contribuinte. Tudo isso ficou muito bem definido com a regulamentação. Isso é um ponto positivo, porque faz com que as regras sejam de conhecimento de todos, tanto o associado, em relação aos seus direitos e deveres, quanto em relação à diretoria, em relação aos seus direitos, deveres e responsabilidades que essas pessoas assumem ao participar de uma associação. Outro ponto positivo foi a implementação de princípios, como o princípio da prevalência do interesse coletivo sobre o interesse privado. Essa foi uma regra de suma importância e que as pessoas não estão dando devida importância para essa regra. Quando a legislação traz de forma expressa o princípio da prevalência do interesse coletivo sobre o interesse privado, ela está dizendo que as decisões administrativas a serem tomadas pelas associações, pelo corpo de gestão, pelas gestoras, elas devem ser pautadas essencialmente sobre esse princípio da prevalência do interesse coletivo. Ou seja, quando a gente tiver que tomar uma decisão, a gente sempre tem que levar em consideração o que é melhor para o grupo de associados e não para o privilégio de um determinado associado. Isso faz, inclusive, com que o regulamento de proteção veicular tenha mais força de aplicação perante os conflitos e eventuais crises com relação aos associados. Então, isso foi fantástico para todo mundo que atua com a proteção veicular. A legislação trouxe ainda novos conceitos, definição de natureza jurídica e, principalmente, estabeleceu que proteção veicular e seguro não são a mesma coisa. Regra no mercado do seguro não se aplica à proteção veicular. Ponto final. Isso foi muito importante, porque a gente que atua com jurídico está cansado de ver juiz falando que proteção veicular e seguro são atividades assemelhadas e que regras relacionadas ao mercado do seguro devem ser aplicadas às associações de proteção veicular. Sendo que são mercados completamente diferentes, com processos diferentes, com decisões diferentes, com regras de concessão ou não concessão do benefício ou do seguro de forma totalmente diferente. Não tem como você pegar uma legislação e querer aplicar em cima de um mercado completamente distinto, porque você cria distorções interpretativas e distorções de aplicabilidade. Tá? Então, isso foi muito positivo em relação à legislação. A legislação trouxe ainda
critérios jurídicos de responsabilização em relação a potenciais desvios de conduta. Antes da regulamentação, eventuais desvios de condutas administrativas e eventuais desvios de condutas relacionados a quem estava na gerência e gestão das associações, a gente ficava à mercê, em muitos casos, do entendimento de determinado órgão que estava fazendo a verificação desses desvios ou de determinada decisão conforme o entendimento de um juiz que estava fazendo análise de determinado caso. E com a legislação, critérios jurídicos de responsabilização foram bem definidos. E isso não tem como negar que é positivo, porque você traz segurança para essas pessoas. Elas sabem que, em uma eventual análise, a decisão será tomada conforme a regra que já tinha sido definida e que já está sendo observada por todos. Então, isso é muito, mas muito positivo. E, por fim, e não menos importante, foi criado aí os institutos da gestora, em que a descentralização das decisões administrativas ocorrerá, o conjunto entre diretoria executiva, presidente e diretores, juntamente com gestora, é que fará com que as atividades sejam desenvolvidas, as decisões sejam tomadas e os processos internos sejam definidos. Mas isso é um assunto para outro vídeo. E em outro vídeo, nós abordaremos com maior profundidade todas essas questões relacionadas à gestora. Importante, tá, pessoal? Legislação é sim muito positiva, a regulamentação foi sim muito boa e benéfica para todos. Minha avaliação é de que ela foi muito mais positiva do que negativa. Traz mais segurança para todo mundo, traz critérios bem definidos. Óbvio que regras ainda precisam ser implementadas pelo CNSP e pela SUSEP, mas não há temor, pelo menos não enquanto essas novas regras não tiverem sido publicadas, quando essas novas regras não tiverem sua aplicabilidade testada e aprovada. Enquanto isso, é muita especulação. E em cima de especulação, infelizmente, muitos conceitos são deturpados, muito medo é trazido à tona. E quem trabalha com medo é porque está querendo obter lá na frente uma vantagem muito maior do que a que se vislumbra dentro da legalidade. Legalidade, inclusive, é um dos princípios que rege a administração pública, e tanto o CNSP quanto a SUSEP, eles estão sujeitos à legalidade, à moralidade, à impessoalidade, que está previsto lá no texto constitucional. Então, em meu entendimento, óbvio que esses órgãos não vão trazer critérios que privilegiem determinadas pessoas, porque senão isso fere a impessoalidade. Óbvio que essas novas regras, elas não vão criar empecilhos ou criar dificuldades para o acesso ao mercado regular, porque isso fere a legalidade e fere a moralidade e a impessoalidade. Então, óbvio que tudo ainda será muito bem discutido. A própria SUSEP tem publicado aí informações sobre audiências públicas para ouvir as pessoas, ouvir o mercado e ouvir quem efetivamente está envolvido na proteção veicular. Então, isso não vai ser da cabeça de alguns para aplicação para poucos, pelo menos essa é a minha visão. E mesmo que isso aconteça, nós precisamos esperar que isso esteja definido para que medidas sejam tomadas, porque se critérios específicos forem tomados pelo SUSEP, pelo CNSP, e que privilegie alguns em detrimento de todos, a judicialização será o caminho. O questionamento dessas regras será o caminho perante o judiciário. E a própria legislação diz expressamente que a prevalência do interesse coletivo deverá nortear os interesses sobre os privados. Então, em minha avaliação, não adianta a gente ficar ansioso, a gente ficar especulando sobre o que pode acontecer ou o que pode deixar de acontecer. O que a gente tem que observar é o que já está em vigor e o que já está valendo. E se você, que é presidente ou diretor de uma associação e que atua com proteção veicular, alguns caminhos já precisam ser tomados. Alteração de estatuto, fazer a realização de atas,
e principalmente aguardar a definição do processo de credenciamento, que, ao meu ver, nesse primeiro momento aí, e que é o prazo de 180 dias que está previsto, não será nada mais do que assinar um termo de compromisso junto aos órgãos de controle de que a gente estará sujeito ao processo administrativo de credenciamento, conforme as regras que ainda serão definidas. Esse foi o vídeo que eu me preparei e me dispus a fazer agora, nesse momento, sobre os principais tópicos positivos e principais tópicos negativos, conforme a minha avaliação. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, me ajuda a te ajudar. Clique em se inscrever, curtir, compartilhar, deixe aqui os seus comentários e as suas considerações e, principalmente, sempre procure um advogado especialista. Um abraço!